E aí, pessoal? Paulo Soares da DPComp do Nota já aqui, e essa é a nossa 10ª aula do minicurso E-Consignado CLT Crédito do Trabalhador, e nós já vamos direto para os slides. Então, vamos lá. E aqui, essa aula é sobre como funciona o desconto do crédito do trabalhador na rescisão do contrato de trabalho. Mas antes de começar, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da DPComp, inscreva-se ativando o sininho de notificação. E eu estou deixando aqui e na descrição do vídeo o nosso endereço, o endereço do nosso site, que é para você ir lá conhecer os nossos produtos, principalmente a folha de pagamento, que faz tudo isso aqui automaticamente. E você tem 7 dias sem compromisso para testar todos os sistemas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, independentemente do motivo do desligamento, a empresa sempre tem que realizar o desconto da parcela se tiver remuneração disponível. Então não interessa qual é o motivo que ele está indo embora. Por justa causa, sem justa causa, demissão, contrato antecipado, seja lá o que for, você sempre vai ter que pensar se existe parcela e se existe remuneração disponível, vai ter que ser feito o desconto, tá bom? Mas vamos lá. Existe uma dúvida, por conta do que foi falado antes de começar toda essa questão da operacionalização, né, principalmente no ano passado, do que vai ser descontado na hora da rescisão. Na hora da rescisão, você vai descontar como se fosse uma folha mensal. Você vai descontar exclusivamente a parcela do mês da rescisão, como se fosse uma folha mensal. Porque tem gente que está confundindo, achando que tem que antecipar alguma parcela ou quitar o contrato, principalmente por conta de que às vezes a rescisão dá um valor alto para o empregado. Mas isso não tem nada a ver com o que diz a legislação. Então a legislação ela fala que você vai fazer o desconto normal, como se fosse uma folha mensal. Desconta a parcela. Então vai fazer tudo igualzinho. Vai fazer o cálculo da remuneração disponível e vai fazer o cálculo da margem consignável. Se couber a parcela na margem consignável, você vai fazer o desconto total, tá bom? E por que isso? É importante porque o cálculo da remuneração disponível não muda na rescisão, continua sendo o mesmo. Então, só entra aquelas verbas que estão sendo pagas e que são base para INSS. Aquilo que é indenizatório e não é base para INSS não é considerado um provento para ser somado naquela fórmula da remuneração disponível, tá bom? Então, é exatamente o que a gente está conversando e eu vou dar alguns exemplos das verbas que podem e que não podem, tá bom? Então é assim, exemplo de verbas com incidência previdenciária, saúde, salário, comissões, 13º proporcional, DSR e adicionais sobre o salário. E exemplos de verbas que não entram no cálculo da remuneração disponível. Férias indenizadas, multa de 40% do FGTS, que é uma indenização, aviso prévio indenizado e indenizações em geral. Então tudo aquilo que é indenização que não é base de INSS não vai ser computado para você chegar no valor da remuneração disponível para depois achar os 35% da margem consignável, né? E se o trabalhador não tiver saldo suficiente, a empresa deve aplicar o desconto parcial até o limite dos 35% e avisar o empregado, tem que avisar, isso está na portaria, é obrigação da empresa, avisar o empregado que ou não fez o desconto por falta de saldo, ou fez o desconto parcial para que o empregado, que agora vai ser ex-empregado, que ele foi demitido, procure a instituição financeira para se acertar com ela. O contrato entre o empregado e o banco continua. O que terminou foi a relação da empresa com o empregado. Automaticamente também termina a relação da empresa com aquele banco, tá? Então, e um ponto bem importante, independentemente do quanto ele tiver de remuneração disponível, você vai fazer um desconto mesmo que ele seja mínimo.
Então, eu dei um exemplo aqui, como se ele tivesse sido demitido no primeiro dia do mês e tivesse um único dia de saldo de salário. Pode ser que você faça todo o cálculo da remuneração disponível e chegue à conclusão que você só pode descontar R$ 50 e a parcela pode ser de 400. É isso que você vai fazer. Vai descontar só R$ 50, tá bom? O restante do valor da parcela ou o saldo total do empréstimo não é responsabilidade do empregador. Isso deve ser negociado entre o trabalhador e o banco, tá? Então não muda nada aqui nessa regra. E por fim, também é importante entender que a partir do momento em que a empresa rescinde o contrato com o empregado, também encerram as obrigações que ela possui em relação ao empréstimo. Acabou. Fez a rescisão, pagou a rescisão, fez o desconto que precisava ser feito, pagou no FGTS digital, acabaram as suas obrigações em relação ao empréstimo consignado. Inclusive, se houver necessidade de fazer uma folha complementar posterior, não existe mais a obrigação de fazer o desconto. Então, vamos supor que você fez a rescisão e, por algum engano, deixou de pagar alguma verba. Mesmo que você faça uma rescisão complementar e nessa rescisão tenham verbas que sejam de incidência de INSS, que entrariam na remuneração, mas você não tem mais relação jurídica com aquele empregado. E por não ter mais essa relação jurídica, não tem mais que fazer o desconto, tá bom? Então, rescindiu, acabou, tá? E era isso, acabamos. Então, até a próxima aula, pessoal. E não se esqueçam, DPComp, 45 anos de mercado.